1 Timóteo, capítulo 2. Vamos lá. Glória a Deus. Antes de tudo, pois exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Quero, portanto, que os varões orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. Da mesma sorte, que as mulheres, em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada, e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. A mulher aprende em silêncio, com toda submissão, e não permito que a mulher ensine, nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Amém. Vamos orar? Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Pai, que possa abrir o nosso entendimento e nos conceder, Senhor, a divina iluminação para compreendermos a Tua palavra. E à medida que o Senhor for esclarecendo estas verdades, Senhor, possamos nós ser transformados por ela, para que saibamos viver justo e piamente, conforme designa o Senhor para a sua igreja. Concede-me, ó Deus, a sabedoria do alto e traz à memória todas as coisas que falastes ao Pai, para que o teu povo seja edificado neste lugar. Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. Semana passada, nós estávamos discorrendo sobre o capítulo número 1 da primeira carta a Timóteo. E eu falei que esta carta é uma carta pastoral do apóstolo Paulo para seu filho na fé, Timóteo, que estava incumbido de pastorear em Éfeso. Éfeso é uma cidade, composta de vários tipos de habitantes, em sua maioria gentílica, e que nela habitava também o templo da deusa Diana, a Diana dos Efésios, uma deusa onde as mulheres cultuavam a essa deusa, fazendo todo tipo de coisa, todo tipo de ritual, todo tipo de impureza, no sentido de até praticarem relações sexuais no culto a esta deusa. Então, é nesse cenário que Paulo evangeliza essa cidade, a igreja se converte, e aí muita gente passa a abandonar a velha fé, aquilo que eles acreditavam e vivenciavam, para seguir o cristianismo. Também homens se converteram e formaram a igreja de Éfeso. Aí, dentre alguns homens, apareceram alguns com algumas heresias. E aí Paulo deixa Timóteo em Éfeso para pôr tudo em ordem. E escreve uma carta para ele, dizendo como ele deve lidar com a igreja. Então ele agora está ensinando ao seu filho Timóteo como pastorear a igreja e colocar a igreja em ordem.
E no capítulo 2, as instruções, tá bom, diz respeito ao culto público. Algo está acontecendo conosco aqui hoje. Diz respeito a isso. Então ele começa a dar algumas ordens. E o que é que ele pede então? Primeiro de tudo, ele exorta, tá bom, que se use de súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos que se acham investidos em autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Vamos pensar nisso aqui? Então, um dos propósitos da igreja estar reunida é oração. É oração. Pesquisando sobre a história da igreja cristã primitiva, como é que eles viviam e vivenciavam o culto ao Senhor, então eu pude encontrar, tá bom, algumas coisas que a gente precisa também até entender e vivenciar. Como se dá? Eu expliquei isso pela manhã aqui na escola bíblica para alguns, mas eu quero mencionar novamente para que todos vocês possam compreender. Como se deu, tá bom, essa forma nossa de cultuar ao Senhor? Então, Jesus Cristo veio em carne, começou a pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Muita gente aceitou o Evangelho e se converteu. Daí então o Senhor formou a sua igreja. E a sua igreja foi retirada, tá bom, de muitos que ali estavam ouvindo a pregação de Jesus. E em sua maioria, dos judeus. Então, no começo da igreja cristã, depois que Jesus morre na cruz, ressuscita e aparece para os irmãos, eles dizem a eles que eles se reúnam lá em Jerusalém, fiquem lá esperando vir poder do alto, para eles poderem continuar pregando o Evangelho. A igreja então, ela se amolda um pouco ao sistema judaico. Você vai observar que no livro de Atos, os irmãos vão para o templo judeu, orar ao Senhor. E eles observam o mesmo sistema do templo. Havia 3 momentos de orações no templo. Os irmãos iam para esses momentos no templo. Chegando lá, como o templo havia um espaço enorme à sua volta, o átrio dos gentios, o pórtico de Salomão, então eles se reuniam em um determinado pedaço do templo. E ali eles louvavam a Deus, oravam e recebiam a instrução da palavra do Senhor. Apenas isso que acontecia. Então, o culto ao Deus Todo-Poderoso era feito assim. Os irmãos iam para um pedaço de chão lá do templo de Jerusalém, ainda naquela época, e um era convocado para louvar a Deus. Então, um enaltecia sua voz e cantava um cântico ao Senhor, que poderia ser um salmo, ou poderia ser um canto espiritual, que eles compuseram junto com a Escritura e com o cumprimento em Jesus Cristo da obra do Senhor. Nós encontramos isso também, tá bom, na igreja primitiva, no tempo dos apóstolos, em pedaços, dentro das cartas do apóstolo Paulo. Por exemplo, Efésios capítulo 1, do verso 3 em diante, é um hino cantado, em que o final de cada estrofe é dito para o louvor da sua glória, ou louvor da graça da sua glória, tá? Foi traduzido assim, é fragmento do hino. Filipenses capítulo 2, a humilhação e exaltação de Cristo, também é um hino. 1 Timóteo 3,16 também é hino. Hebreus também tem frações de hinos, louvores cantados ao Senhor, que era cantado pelos cristãos. E todos esses hinos, todos eles, eram hinos que exaltavam a Deus. Não era hino para exaltar ninguém, nem confortar o coração de ninguém, nem para dizer que eu sou vencedor. Eram hinos de ações de graças, eram hinos que contavam os feitos do Senhor Jesus Cristo em prol do seu povo, eram hinos de gratidão, porque Jesus veio e nos resgatou e nos salvou. Era assim que a igreja primitiva vivia, tá? Para que eles pudessem se reunir e ser grato a Deus pelo que Deus fez por ele.
Depois do período de louvor, havia um período de oração. Então havia mais ou menos 18 bênçãos que eram mencionadas pelos judeus nas orações. Os cristãos pegaram algumas e trouxeram para si também. E eles oravam pedindo que Deus abençoasse a igreja, oravam para que Deus desse ousadia à igreja, firmeza à igreja, que pediam para que Deus pudesse dar conta daqueles que se levantavam contra a igreja, porque a igreja queria pregar a Cristo e aquele povo não queria que eles pregassem Cristo. Eles oravam pelas necessidades do povo, oravam para que Deus se fizesse mais presente. Eles oravam, irmãos, para que eles fossem mais crentes ainda, cheios do Espírito Santo de Deus. Eles oravam por isso. E depois de fazerem as suas orações, aí eles todos aguardavam a instrução, que é a pregação, a leitura das Escrituras. Então eles liam as Escrituras. Como não havia o Novo Testamento ainda, eram as Escrituras do Velho Testamento que apontavam para o cumprimento em Jesus Cristo. Como, por exemplo, o próprio Cristo, ele, seguindo esse sistema judaico, ele entra na sinagoga e no momento que é dado a ele a oportunidade de abrir a Escritura para a instrução, ele abre em Isaías, capítulo 61, onde diz: o Espírito do Senhor, porque o Espírito do Senhor está sobre mim, e me ungiu para que possa libertar os cativos, abrir os olhos aos cegos, sarar os quebrantados de espírito. E ele diz, depois que ele lê, ele diz: hoje se cumpriu esta Escritura. E aqueles judeus não entenderam, queriam apedrejá-lo, achando que era blasfemo o que ele estava dizendo. Mas Jesus estava dizendo que aquela passagem estava se cumprindo nele, naquele tempo, naquela época, quando Jesus foi batizado, o Espírito Santo veio sobre como uma pomba sobre ele, tá? Nós sabemos que Jesus é Deus, mas o Espírito veio como pomba para abalizar o ministério de Jesus, para dar início a esse ministério, apenas para indicar isso. O próprio Jesus sabia disso, que quando foi ser batizado por João, João pergunta: eu é que preciso ser batizado por ti, e tu vens a mim? Aí Jesus diz para ele: é necessário que seja assim, para que se cumpra toda a justiça. Ou seja, tudo o que foi exigido por Deus como resgate do seu povo teria que ser cumprido por Cristo. Então ele teria que passar por aqui, tá? Ele teria que passar por aqui. Então este era o sistema que a igreja vivia. E a igreja, ela não tinha uma instituição como essa, como nós temos hoje. Não era dividida em departamentos. Não existia esse negócio de ministério infantil, ministério de jovem, ministério de casais, ministério de homem. Não, era todo mundo junto. Tá bom? Todo mundo junto. Se reunia em um pedaço de eirado, debaixo de um pé de árvore, no campo, na planície, e ali eles resolviam cultuar a Deus. O próprio Cristo diz que seria assim, lá em João capítulo 4, que os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade, e que não precisariam dessa estrutura toda. O templo somos nós, o povo de Deus. Somos nós, o templo somos nós. Não é esse prédio, nem prédio algum. Somos nós. Deus habita em sua igreja. E você precisa estar ciente disso. Nesse ponto, a igreja entendia o que era ser igreja. Então, quando eles estavam juntos, eles sabiam que ia orar, todo mundo orava. Não só um ou dois, mas os outros respondiam. E as orações que eram feitas, duas palavras eram imprescindíveis estar presentes nas orações. A primeira é Abba, Pai, que o próprio Cristo ensinou ao povo dele, à igreja dele, a se relacionar com Deus como Pai. Não como alguns querem fazer, puxando para o lado muito íntimo, ou acham que é muito íntimo. E aí, cara, ou paizão, algo dessa natureza. Não. Por quê? Para Deus, tá bom? A relação de pai para filho é uma relação que envolve amor e ao mesmo tempo consideração e respeito. Então com Deus tem que ser assim. É nosso pai? É. Mas você vê Jesus soltando gracejos com ele? Não.
você vê o próprio filho enaltecendo o pai e dando graças a Deus porque ele é o pai dele e porque ele tem ouvido todas as suas orações, e ele honrava o pai, e o pai se alegrava e se regozijava com o seu filho. Assim temos que ser nós também. Então nós podemos ir a Deus com esse sentimento de filiação. Nós somos filhos de Deus Altíssimo, Ele é o nosso pai, e a gente precisa respeitar e honrar. A outra palavra era o amém. O amém, que muitas vezes nas Sagradas Escrituras também é traduzido por em verdade. Em verdade, o amém, amém. Ou seja, que assim seja. Eu concordo com isso. Eu estou junto com você nisso aí. Então, quando alguém está orando, os outros estão concordando. Na oração da igreja é para ser feita assim. Alguém está orando e os outros irmãos estão concordando com a oração que alguém está orando. E aí o pai recebe a oração como se fosse de todos nós juntos. E assim a igreja fazia. Atos dos Apóstolos, capítulo número 4, verso 31, fala que os irmãos estavam lá orando, unânimes. E aí então o Espírito Santo veio e concedeu a eles ousadia. Tremeu o lugar onde eles estavam. Por quê? Porque quando eles estavam reunidos em nome de Jesus, para a glória de Deus, a Bíblia diz que, Cristo diz que onde estiver 2 ou mais reunidos em meu nome, aí eu estou no meio. A tradução disso, entendida por um rabino judeu, é que quando o povo de Deus está assim, a Shekinah de Deus vem estar presente junto conosco. É parecido com aquela glória que foi enchida, derramada no templo na inauguração, quando Salomão estava orando. É para acontecer isso em nosso meio. E quando isso é real, então Deus opera, Deus cura, Deus liberta, Deus salva, Deus transforma, porque estamos unidos em um só Espírito guiando o Senhor. É assim que a igreja deve caminhar. E Paulo está agora dando ordem à igreja de Éfeso por meio de Timóteo para que isso seja feito. E o que é que ele pede? Que se façam súplicas, orações, intercessões, e sejam apresentadas ações de graças, ou Eucaristia, comunhão entre nós, por todos os homens. Mas ele faz uma ressalva. Ele diz, tá bom, que é em favor dos reis e de todos que se acham investidos de autoridade. Quem são essas pessoas? Bem, nesse tempo aqui, era o imperador, eram os centuriões, eram prefeitos das cidades, ou qualquer um que fosse investido de autoridade. Nós, Igreja do Senhor, hoje, precisamos orar por quem? Pelo presidente, pelos senadores, pelos deputados, pelos governadores, pelos prefeitos, pelos chefes de polícia, pela polícia, por todos que são investidos de autoridade e governam sobre a nossa nação. Por quê? Paulo diz, tá bom? É para que a gente viva uma vida tranquila e mansa em relação a eles. Porque o ponto fundamental do jeito que estamos andando e caminhando é que eles vão começar a promulgar leis antibíblicas e a gente vai bater de frente com eles. E por batermos de frente com eles, nós vamos ser perseguidos. Aí vamos ser discriminados, vamos ser taxados como preconceituosos, homofóbicos e outras coisas mais. Então o que a gente tem que fazer? Nós temos que orar por eles, para que Deus possa conduzir o Espírito dele a fazer aquilo que Deus deseja que seja feito nessa nação. No tempo dos pais da igreja, tá bom? Os irmãos da Inglaterra, da Alemanha, quando via alguma coisa sobre aquele país, aquela nação, seja epidemia, seja uma ordem de uma rainha ou de um imperador, alguém que se fosse investido de autoridade, que viesse contra o povo de Deus, toda a igreja se reunia para orar em prol da nação. Se faziam jejuns e se faziam consagrações, e Deus operava na vida daquele povo. Quando havia epidemia, as igrejas se reuniam
E todos os pastores mandavam comunicações para outros pastores para estarem fazendo campanhas de oração em prol de que o Senhor viesse salvar aquela nação daquela epidemia. E Deus entrava com providência na vida daquela nação. Quando o povo de Deus começou a esfriar e apostatar da fé, então a nação sucumbiu. E aí nós encontramos o que nós encontramos hoje. Na Inglaterra, templos sendo vendidos para outras religiões, um total descaso com o cristianismo. Nós encontramos vários pastores demandando para outros tipos de religiões, igrejas fechando, e o número mínimo de crentes naquela nação. Em contrapartida, a pecaminosidade está demais. Homossexuais tomando conta da nação, gente educando as crianças em todo tipo de doutrina de demônios. O que está acontecendo no Brasil também? Por quê? Porque a gente não está vivendo isso. O que nós estamos vivendo é correndo atrás do que é próprio de cada um. Essa é a realidade. E ser igreja não é assim. Se a igreja está firmada nessa palavra e obedecer cada ordem dada pelos apóstolos do Senhor, que foram comissionados por Deus, inspirados por Deus para escreverem isso, para que o povo de Deus caminhe segundo o desejo do Senhor. Mas nós não estamos fazendo isso. É tanto que ultimamente eu tenho percebido nossos grupos de oração, poucas pessoas estão presentes. Em compensação, eu também sei que alguns vão em busca de outros lugares em prol de receber alguma revelação de Deus para a sua vida. A maior revelação de Deus está aqui. Se você viver esta palavra, Deus é na sua vida, constantemente. E Deus abençoará você, dará livramento de todo o mal e concederá coisas grandiosas e graciosas que nós necessitamos. Mas nós precisamos aprender a ser igreja. Nós precisamos aprender a viver como igreja. E é necessário que você esteja presente nos cultos de oração da igreja. Como é que eu faço parte da igreja e eu não apareço nem para orar junto com a igreja? Porque eu só me importo comigo mesmo. Isso não é ser igreja. Isso é viver o cristianismo individual. E não foi isso que Cristo fez quando era pela igreja. E a oração dele é para que nós sejamos um só. Que nos amemos uns aos outros, que sejamos unidos e andemos nesse propósito do Senhor. E quando você confessou Ele como Senhor e Salvador, você entregou, outorgou o direito da sua vida para Ele. Você não tem direito mais a viver por si próprio, você tem que viver Cristo. Cristo tem que viver em você. Essa é a realidade. E nós precisamos voltar, nos arrepender e fazermos conforme o apóstolo Paulo nos instrui. Fazermos orações, súplicas, intercessões e apresentar ações de graças também pelo que Deus fez por nós, por todos os homens, principalmente os que estão investidos em autoridade. É isso que ele diz. Depois ele vai dizer coisa que vai abalizar isso também. Ele diz, tá bom, no verso de número 3, que isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Olha só, ele diz que esse tipo de atitude que a igreja deve ter, de orar por todas as pessoas, por todos os homens, por todos os reis, por todos que estejam vestidos de autoridade, isso é bom e aceitável diante de Deus, que é o nosso Salvador. E ele deseja que os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Agora, uma ressalva quanto a esses, todos os homens sejam salvos. Por quê? Porque nem todos os homens vão ser salvos. Mas não é o desejo de Deus. O desejo de Deus não pode ser frustrado. Isso alguns vão dizer. Então, alguns teólogos entendem que esse todos os homens significa que
Não há uma elite, não há uma elitização. E o que Paulo quer combater na igreja era a ideia de que alguns irmãos achavam que só algumas pessoas eram que tinham direito a ser salvos. E aí ele quer combater esse pensamento. É como se fosse assim: apenas os que são da língua grega é que vão ser salvos. Apenas os que são de Éfeso vão ser salvos. Ou apenas os que são de Campina Grande vai ser salvo. Não. Vai ser salvo gente daqui, vai ser salvo gente lá do sertão, vai ser salvo gente lá do Japão, lá da Coreia, lá de outras nações pelo mundo todo. Então o desejo do Senhor é que todos os tipos de homens, classes de homens que a gente possa imaginar, sejam alcançados. Não significa que todos serão salvos, mas que o Evangelho é para toda criatura debaixo do céu. Para todo tipo de gente, tanto pobre quanto rico, como branco, como preto, como inglês, norte-americano, coreano, japonês, chinês. É para toda classe de homens, tá? Toda classe de homens. Esse é o desejo do Senhor, é que essa verdade alcance todo tipo de homem, e não somente alguns, como eles queriam que realmente fosse. E aí então, ele vai mencionar isso, vai avalizar também. Por quê? Porque havia a ideia de que o homem poderia ser salvo por outro caminho. Existe um termo que eles usam aqui, no grego, chamado aion. Aion é como se fosse um outro ser que pudesse mediar a nossa comunhão com Deus. Ou seja, a nossa relação com Deus. Alguém pode dizer que existe outra pessoa, ou outro modo, outro ser, que possa fazer a nossa reconciliação com Deus e mediar a nossa comunhão com Deus. Paulo está dizendo, em alto e bom som, que se existe nada da igreja, que apenas existe um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, e mais ninguém. Então, nem eu posso ser seu mediador. Eu posso orar, tá bom? Porque eu estou vivo, né? Mas quando eu morrer, vocês não vão pedir a mim para orar a Deus, não. Não tem jeito, não. Só Jesus. E por que só Jesus? Porque Ele foi o único que ressuscitou. Aleluia. Glória a Deus. Ele foi o único que ressuscitou, adentrou no santuário dos céus. Vocês lembram que Isaías viu esse santuário também, lá no capítulo 6? A visão do trono de Deus. A Bíblia diz que Jesus, ele foi elevado às alturas e está à destra de Deus. A destra é a direita de Deus. E lá ele intercede por nós. Os outros, todos, Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Daniel, Mesaque, Sadraque, Abednego, Elias, Eliseu e todos os outros, Enoque, Pedro, João, Maria, todos eles estão no seio de Abraão, aguardando a ressurreição. Mas Jesus já ressuscitou. Glória a Deus. Ele é o único mediador entre nós e Deus. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Somente Ele faz essa ligação. E quem crer nele passa da morte para a vida, passa a ser filho de Deus, tem o perdão dos seus pecados, é reconciliado com Deus. E ele diz assim, ele diz que quem crê em mim, eu ressuscitarei no último dia. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Glória a Deus. E essa é a certeza que nós temos que ter. E foi ele mesmo que ensinou. Na Bíblia você não vai ver ninguém além dele sendo mediador entre nós e Deus. Não vê. É bom você não ver. Ele é único. Ele é o único. Paulo está dizendo que isso tem também que ser testemunhado por nós.
Somente Jesus e mais ninguém é o mediador desta aliança. Somente Ele e mais ninguém. E não adianta quem quer que seja que se interpôs entre nós, que não adianta. Nem no passado, nem agora, nem no porvir. Não existe e não existirá ninguém que possa mediar entre nós e Deus. Somente Jesus Cristo. Tá? Somente Jesus Cristo. E por conta da obra que Ele fez, ou foi designado a fazer. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo diz que isso é uma realidade e precisa ser dita na igreja, para que ninguém venha, tá bom, a colocar outro meio não. E nem tampouco nenhum ritual ou nem qualquer outra coisa pode fazer essa mediação. Se alguém disser assim, irmão, você tem que fazer assim, de manhã tu se levanta, dá 3 pulinhos, 3 glórias, canta 3 hinos, e aí Deus vai falar contigo. Você pode fazer isso quando você quiser. Não é verdade. A única maneira de você se chegar a Deus é por meio de Jesus Cristo. Então passe a crer nele e dar ouvido à sua palavra e à sua voz, e o Senhor vai se reconciliar com você. É o único meio, tá bom? Isso é graça de Deus para nós, porque Ele não coloca no ser humano, Ele não coloca no ser humano, no homem, nenhuma possibilidade de reconciliação com Ele, somente por meio do Filho dele. Glória a Deus. Posso dizer outras palavras a respeito disso? Louvado seja Deus. O Senhor diz na primeira epístola de João: quem tem um filho tem um pai, quem não tem um filho não tem um pai. João 3,16, esse é famoso demais. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E ele diz: quem crê nele não está condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não creu no unigênito Filho de Deus. Também Cristo diz que ninguém conhece o Pai senão o Filho, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e a quem o Filho quiser revelar. Então, quem revela Deus é Jesus. Aleluia. Somente Jesus e mais ninguém. Ninguém pode revelar Deus, somente o seu Filho Jesus Cristo. Amém? Amém. Glória a Deus. Ele diz isso. Ele diz também que Ele é a ressurreição da vida. Quem crê nele passa da morte para a vida. Amém. Não morrerá eternamente. Ele fala isso. Ele diz também que é a luz do mundo. E quem crê nele não anda nas trevas. Andar nas trevas é andar sem entendimento, é andar no pecado, é andar distante de Deus. Mas quem tem Jesus tem luz. Aleluia. Porque Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Apenas Ele e mais ninguém. E a igreja precisa dar testemunho disso sempre em tempo oportuno. Lembre-se disso, tá bom? Lembre-se disso aí. Aí ele diz também que Paulo foi designado para isso, para ser pregador e apóstolo. Afirma a verdade, não minto. Ele está dizendo assim: eu fui chamado por Deus para isso, para dar testemunho disso, para ser mestre dos gentios na fé e na verdade. Olha o que ele está dizendo. Se a ideia de alguns judaizantes era que Deus só ia salvar os judeus, ele está dizendo: não, eu era judeu, fui chamado por Deus para alcançar os gentios, todos os homens, tá? Essa combinação que Deus faz, o propósito de Deus é esse. E aí ele foi designado para ser mestre deles na fé e na verdade. E nós sabemos, irmãos, que o apóstolo Paulo é perseguidor da igreja, mas Jesus foi ter com ele na estrada de Damasco. Ele foi convertido, chamado por ele, foi preparado para ser enviado aos gentios e para pregar Cristo aos gentios, e ele foi o maior missionário de todos os tempos. Ele fundou igrejas em diversos lugares, e Deus era com ele, pregando que Jesus Cristo é o Salvador de todos os pecadores. Isso que ele diz. Louvado seja o Senhor. E aí ele conclui no verso 8 dizendo: quero, portanto, que os orantes orem em todo lugar, levantando as mãos santas, sem ira e sem animosidade. O que ele está dizendo assim: antigamente, tá bom? Os homens ficavam de pé, levantavam as mãos ao alto e oravam a Deus.
Recentemente eu recebi um vídeo de um judeu fazendo isso. Ele estava proclamando os outros irmãos para virem cultuar o Senhor. É interessante, eu não entendo muito a língua não, mas eu ouvia ele levantando a mão assim, a voz dele proclamava: Adonai. E aí disse o jeito dele lá, que ele estava lá, que eles são do outro lado, né? Tem um jeito dele. Eles falam, como nós estamos aqui, o Oxente, o Ló, essas coisas, eles têm um jeito dele lá. Mas eles sabem fazer isso. Levantavam as mãos aos céus, então proclamava o nome de Adonai e falava algumas coisas, dizia algumas coisas. Então era assim que os irmãos, quando se reuniam para orar, levantavam as mãos e oravam. Mas isso não é praxe assim, de ser definitivo. Senão a gente ia ficar todo mundo em pé, levantando a mão para cima. Tá? Não, nós podemos também orar sentados, nós podemos orar de joelhos, nós podemos orar com os olhos abertos ou com os olhos fechados, nós podemos orar deitado, como Ezequias orou, pedindo oportunidade. Agora, não seja, tá bom, preguiçoso na oração, porque você está no tempo da graça e sabe que Deus ouve o seu clamor, então eu vou orar. Aí esteja na cama, bom, nós estamos relacionando com o nosso Pai Celestial. Então, vamos ter pelo menos a consideração de estar na presença dele. Não é? E não sermos negligentes, porque achamos que Deus está me ouvindo. Não precisa mais de tipo de ritual para isso, não. Irmãos, isso também é pecado de Deus ver, tá bom? Nós precisamos fazer as coisas direitinho. Bem, agora vem a segunda parte da instrução. Eita! Que diz respeito às mulheres. Como elas devem se portar no culto? Preste atenção, mulheres. Agora vai. Na primeira parte, tá bom? Diz respeito da mesma sorte que as mulheres, assim como os homens têm que se apresentar diante de Deus, levantando suas mãos, orando, de modo a ter reverência ao Senhor. Aí as mulheres, como é que elas devem vir ao culto ao Senhor? As mulheres, elas venham em traje decente, se ataviem com modéstia e bom senso, não com cabeleira frisada e com ouro, ou pérolas, ou vestuário dispendioso, porém com boas obras, como é próprio às mulheres que professam ser piedosas. Vamos parar no verso 10 agora, para a gente discutir isso aqui. Olha só o que ele está dizendo. Por que ele dá essa ordem? Porque naquele tempo, as mulheres tinham uma cabeleira bem grande, e elas faziam alguns penteados com camadas ou tranças. Você já deve ter visto no passado, assim, como se fosse dividido a cabeleira em 3 partes, 3 ondas, vou chamar assim, tá bom? 3 ondas. Aí elas colocavam essas ondas, ou nas tranças, diademas, pedras preciosas, para mostrar ostentação. Quanto mais tivesse, mais a mulher era a elite. Vocês entendem isso aí? Então, ostentando riqueza, o que era da alta sociedade, alguma coisa assim. E isso fazia com que, se alguém chega dessa maneira na igreja, todo mundo vai olhar para a cabeleira dessa pessoa. Então Deus deixa de ser o centro e o cabelo da mulher passa a ser o centro. Por mais que você não queira, toda hora você vai estar olhando para a cabeleira toda enfeitada. Do mesmo jeito pode acontecer hoje, tá bom? Algumas irmãs também, além de escovar, de fazer alguma coisa, podem inventar alguma coisa bem diferente, só para chamar a atenção. Que é isso que acontece. Não, mas eu não faço só por fazer. Não, você está fazendo porque vai chamar a atenção. No fundo é isso. Vai distrair, tá bom? É como se aparecesse alguém no nosso meio com o cabelo em vez de limão aqui. Todo mundo ia ficar olhando para o cabelo dessa pessoa, tá bom? Todo mundo ia ficar notando alguma coisa assim. Por mais que você quisesse se concentrar, quando você parasse o olho, tá limão. Aí você fica, eita, tá limão. Aí você olha, tá limão, o olho fica atrás disso já é assim. Então Paulo está dizendo que as mulheres, elas sejam modestas, sejam simples, não precisa desse aparato
todo, de se enfeitar toda de tal maneira. Ele não está sendo contra o uso de joia ou de se agitar, não. Ele está sendo contra o exagero que você pode proporcionar, por você mesmo querer ser assim, tá bom? Em distrair os irmãos que estão na igreja. Não precisa disso. A comunidade cristã é uma comunidade de gente simples, onde diante dos olhos do Senhor, todo mundo é igual. Aqui não há pobre nem rico. Aqui não deve haver esse tipo de acepção, como diz Tiago lá na sua carta. Não pode existir isso. Eu não posso ficar assim, como se fosse considerar um irmão porque tem mais posse do que o que não tem. Não. Isso é independente diante de Deus. Porque o que Deus deseja fazer é salvar a sua alma e não a sua riqueza, ou as suas posses, ou os seus bens. Ele não está interessado nisso, não. O que ele está interessado é que você use isso, quem tem, e isso também está escrito nesta carta, e também talvez na segunda carta de Timóteo. Ele vai dizer que o rico não põe a sua esperança na riqueza, mas em Deus. E que, com a riqueza que tem, ajude a quem necessitar, a quem precisa de ajuda. Esse é o verdadeiro cristianismo. E não nos mostrar nenhum tipo de ostentação, ou só usar roupas de marcas e etc., para dizer que tem condição disso. Não. Se Deus conceder isso a você, louvado seja o Senhor. Mas não ponha sua alegria nestas coisas. Nem tão pouco, tá bom? Use disso para mostrar aos outros, ou atrair os outros para terem comunhão com você. Isso não é necessário. O que é necessário, ele diz aqui, tá? É que seja notório as boas obras, como é próprio das mulheres que são piedosas. O que é isso? Isso, tá bom? É você, mulher que está aqui, todos vocês estão aqui. É você chegar e olhar para uma das irmãs que você vê, e chegar perto dela, e apertar a mão, perguntar como vai, e se ela estiver chorando ou coisa parecida, porque está triste alguma coisa, você conversar com ela e orar por ela. E se for algo de necessidade, que ela não está tendo condição, por exemplo, alguém está doente, está faltando remédio, e está chorando, pedindo a Deus que abra a porta, e você chega lá, e você tem condição, e você ajuda. É assim que a gente tem que ser, é assim que as mulheres têm que se apresentar. Tá? É com esse intuito, de serem unidas no Senhor, de estarem vivendo a palavra do Senhor. E também não é para estar nós criando grupinhos em nosso meio, ou eu só faço amizade com A, com B, com C. Não, aqui dentro não pode existir isso não. Tá? Não pode existir isso não. Nós temos que ser irmãos, amar a todos indistintamente. Eu sei que isso tem que ser uma obra que deve ser feita no nosso coração pelo Espírito Santo de Deus, porque não é fácil. Não é fácil porque a gente tenta e a gente leva patada. Aí como a gente não quer levar outra patada, a gente não tenta mais. Isso é fato. Mas não é fato. Outras vezes nós somos levados a exortar e os irmãos não querem ser exortados. Isso também é fato. Porque se eu como pastor vou exortar você a vir e a comparecer mais à igreja, você reclama que eu não ligo para você, nem telefono para você. Mas tampouco você se liga que tem que estar aqui porque vem dessa casa. E não faz parte da comunhão dos santos, porque você está ocupado demais. Que a gente entende que você está ocupado demais. Só que você é membro de uma igreja. E quando alguém se decide ser membro de uma igreja, ele está dizendo assim: eu me comprometo com a igreja. E não é um só que deve ter atenção, mas todos. E isso não é fácil fazer com uma pessoa só. De jeito nenhum é fácil. Mas pela graça de Deus, quando a gente propõe a ensinar o Evangelho, a estar junto nas reuniões, a estar junto nos estudos bíblicos, a estar partilhando a fé, a estar visitando uns aos outros, a igreja do Senhor, ela cresce. A igreja do Senhor, ela amadurece. E outra coisa, irmãos, lidar com o ser humano não é tão simples, porque a gente é pecador. E cada um tem um pensamento, e quer viver conforme o seu pensamento.
Só que todos nós devemos submeter o nosso pensamento à palavra de Deus. Aleluia. Nós devemos viver conforme Ele disse tem que viver. Ainda que eu não concorde muito, mas o seu concordar ou a sua opinião não vale de coisa alguma se não estiver em conformidade com a palavra do Senhor. Não vale de nada. Essa é a verdade. Porque o que conta é a Escritura. É a palavra de Deus regindo a nossa vida e o nosso coração. Isso é o que conta. E eu sei que muitos também gostariam de ver um estilo de igreja meio diferenciado. Por quê? Porque talvez nasceram em algum canto assim, porque talvez suas raízes foram assim, ou porque foram para outros determinados lugares, passaram um bom tempo e acharam que é assim. No entanto, o que a gente tem que propor ao nosso coração é estar no centro da vontade de Deus e fazer aquilo que Deus designou para o seu povo. É por isso que nós devemos subjugar o nosso coração e estarmos sendo governados pela palavra de Deus e não pelo próprio pensamento de cada um. Porque senão a igreja seria de todo jeito para todo mundo, e eu sei que aí fora tem um monte. Mas esta igreja, ela vai procurar ser bíblica em todos os seus aspectos, assim que o Espírito Santo foi iluminando a cada um de nós para fazer o que está escrito nesta palavra. E é isso que conta para nós. E quanto mais nós nos enquadrarmos nela, mais seremos abençoados com a presença de Deus em nossa vida. Mais a nossa vida terá paz. Mais nós provaremos da benevolência e bondade do favor de Deus sobre nós. Porque estaremos andando de acordo com a vontade de Deus. É isso que importa. Amém? Amém. Então, mulheres, por favor, tá bom? Atentem para o que está dizendo. Não fique preocupada somente com sua beleza, mas que você seja conhecida por ser mansa, por ser aquela mulher grossa, rude, por ser uma pessoa cordial, de cumprimentar o irmão, sorrir, dar a paz do Senhor com quem tem a paz do Senhor, ajudar os outros, perguntar como vai, se interessar pela irmã e partilhar coisas da parte de Deus também. Isso é o que conta no reino do Senhor. Aí agora vem outra parte a respeito das mulheres. Verso 11. A mulher aprende em silêncio com toda a submissão. E não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio. Por quê? Primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Todavia, será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. Vamos pensar nisso aqui agora, tá bom? Na questão da mulher aprender em silêncio com toda a submissão, isso está entrelaçado, verso 11 e 12, com a questão de autoridade. Você observa que Paulo diz assim: não permito que a mulher ensine nem exerça a autoridade de homem. Isso está junto com o verso 11, onde ela tem que aprender em silêncio com toda a submissão. Por quê? O que acontecia lá no tempo de Diana é que as mulheres eram fiscais. Ou seja, as mulheres tinham uma primazia e os homens não. No reino de Deus, ele, quando criou o homem, ele colocou papéis bem definidos para cada um. E aí, tanto é dito aqui, implicitamente, como também em Efésios, em Colossenses, que diz o quê? Que o homem é o cabeça da mulher. É isso que a palavra diz. Então, fazer com que a mulher seja cabeça está indo contra a palavra de Deus. Porque Deus instituiu assim. Como criação, nós somos iguais perante Deus. Deus nos criou, homem e mulher nos criou, nos fez assim. Somos feituras dele. Nós também sabemos que o homem foi formado primeiro e depois a mulher. Mas depois disso, tanto nós homens dependemos da mulher, como a mulher também depende de nós. Nós precisamos uns dos outros. Deus instituiu assim.
Mas, no quesito de ter autoridade, ele colocou o homem como cabeça e a mulher como sua auxiliadora. Então ele quer impedir que a mulher tenha primazia na igreja do Senhor Jesus Cristo, que ela seja a diretora, a dirigente. Vocês lembram que quando eu falei, nesse tempo, a igreja não tinha a estrutura que tem hoje, tá? Então, havia alguém que presidia, alguém que dirigia o culto, e ele está dizendo assim: eu não quero que seja mulher que esteja à frente, fazendo as coisas, dizendo ordem para os homens estar cumprindo as ordens que ela está dizendo. E quem disse isso foi o apóstolo Paulo. Ele tinha autoridade para isso, tá? Ele tinha autoridade para isso. Então, a situação não é que a mulher não possa fazer alguma coisa. Hoje nós temos mulheres que ensinam as crianças na escola dominical, nas salinhas, ensinam as adolescentes, ensinam as jovens, ensinam outras mulheres e outras coisas mais. Temos mulheres que pregam, e pregam a palavra de Deus. Temos sim. Temos mulheres que aconselham também, segundo a graça de Deus. E isso para a glória de Deus e para o crescimento do seu reino. Isso pode acontecer naturalmente. O que não pode é uma mulher ser a governante da igreja, a presidente da igreja, a pastora que determina toda a direção da igreja. Isso não é permitido, pois o apóstolo Paulo já deu ordem para que não fosse assim. Ele não admite, tá? E ele diz a razão porque ele não admite. Ele diz, primeiro, porque é um caso de criação, porque a vontade de Deus é que o homem seja cabeça e que a mulher seja auxiliadora. A vontade de Deus é essa, e não o contrário: a mulher cabeça e o homem auxiliador. Entende isso? Agora, isso também afeta as relações nos lares. E tem muito homem que está sendo mais auxiliador do que cabeça. Só que Deus deseja que você seja cabeça e não auxiliador. Isso é uma perversão da palavra. E isso faz com que também o pecado produza essas coisas nas pessoas. Mas uma mulher sábia, ela vai ajudar o seu marido a se tornar cabeça. E o marido sábio vai, com a ajuda da mulher, ser o cabeça. Para que assim seja feita a vontade de Deus nos lares também. É isso que Deus deseja. E ele diz outra coisa também. Ele diz, tá bom, que além dessa questão de ter sido criado assim, ele diz que não foi Adão que foi iludido, mas a mulher que foi enganada caiu em transgressão. Ele está dizendo assim, que devido ao seu papel de auxiliadora, ela pode, e nós sabemos agora, isso é percebido naturalmente. Em outra parte, a Bíblia diz que a mulher é a parte mais frágil. Talvez por isso ela tenha sido enganada pela serpente. É a parte mais frágil. Vocês conhecem vocês. Vocês podem ser um tanque de guerra por fora, mulheres. Mas por dentro, vocês sabem que não queria ser assim. Vocês sabem. Vocês sabem que vocês gostariam de ter um homem que proteja vocês, que dê segurança para vocês, que seja alguém que vocês podem sustentar na mão e dizer, com esse aqui eu posso contar. Vocês sabem que necessitam de uma mão forte por trás de vocês, porque foi assim que Deus criou vocês. Tá? Foi assim que Deus criou vocês. E eu sei que por conta da circunstância, por conta de não ter um homem, vocês vão ter que ser mulher macho. Vocês vão ter que suportar coisas que não podem suportar. E vocês sabem o quanto isso afeta vocês por dentro, com doenças psicossomáticas e outras coisas mais, estresses, enxaquecas,
crises nervosas, gastrites, pressão alta, diabetes e outras coisas mais. Tá bom? Por quê? Porque aquilo que Deus criou foi afetado pelo pecado e por causa disso nós sofremos estas coisas. Nós sofremos essas coisas. Mas o que Deus fez, tanto para o homem como para a mulher, deve ser buscado agora, ser restaurado por meio de Jesus Cristo. Então a mulher deve ter o seu lugar e o homem deve assumir o seu lugar. O homem deve ser o seu papel como cabeça e a mulher como sua auxiliadora. É assim que tem que viver. O problema que nós encontramos muitas vezes é que às vezes a mulher quer ser a autoridade dele. Tá? O homem diz uma coisa, não é assim não. Aí ele já abre mão, por amor. Ele vai abrir mão. E acaba que a mulher começa a mandar e querer todos os gostos dela satisfeitos. Ei, casamento não é isso. Mas se vocês quiserem aprender o que é casamento, venham no segundo sábado, que eu estou ensinando sobre o que é casamento. Como viver um casamento para a glória de Deus. Tá bom? Vocês aprenderem como é que o homem tem que ser homem, a mulher tem que ser mulher, e como nós devemos viver o casamento para a glória de Deus. Lembre-se disso aí, tá? Bem, aí no final, nesse verso 15, tem uma coisa que às vezes a gente não entende, não. O que é que Paulo queria dizer com isso? Todos os comentaristas que eu li não chegaram a um bom consenso sobre isso. Todavia, ela será preservada através de sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor e santificação com bom senso. É como se ela fosse salva por ser mãe. Mas fica meio controverso isso. Porque não é por ser mãe que ela vai ser salva. Ela é salva se ela crê em Jesus Cristo. A salvação é pela graça, mediante a fé em Jesus Cristo. Isso é que salva. Não é ser mãe que salva. Por que então Paulo diz isso? O consenso maior disso aqui é como Paulo se estivesse dizendo assim: ela tem que apenas se encontrar no papel dela. Se ela foi chamada para ser adjutora, então ela vai ser salva sendo adjutora, preservando-se assim, desse jeito que Deus chamou para ser. Então, se ela foi chamada para ser auxiliadora, abrace isso, viva isso, seja mãe, crie os seus filhos na administração e doutrina do Senhor, como diz lá o Provérbios, que a mulher sábia edifica a sua própria casa. Seja assim. Seja uma mulher de oração, seja uma mulher que aconselha os filhos, seja uma mulher que é uma bênção para o marido, seja uma mulher que ajeita o marido todinho, deixa ele bem no grau, entendeu? Seja uma mulher que faça todas as coisas que ela foi designada como mulher para fazer, e assim ela será abençoada por Deus, será salva pelo Senhor. Porque quando a gente vai caminhando mais para frente, nós vamos perceber que Paulo agora vai tratar sobre o chamado pastoral. E nesse chamado pastoral não há, tá bom? Não existe um aval para a mulher exercer isso. Ele corta isso. Então, mulheres, não procurem ser o que vocês não foram chamadas para ser. Procurem ser aquilo que Deus designou vocês para serem. Glória a Deus. Mulheres de Deus, auxiliadoras, idôneas. Sejam mulheres segundo o coração de Deus. E assim vocês serão salvas e abençoadas por Deus. Amém. Mas não queiram ser ou assumir um papel que não foi atribuído para vocês. Esta é a realidade e a verdade. Tá bom? Isso não tem nada a ver com mulher trabalhar ou não trabalhar, tá bom?
Ou mulher tem que deixar de trabalhar para tomar conta de casa, ou só do marido, só dos filhos. Não tem nada a ver com isso não. Tem a ver em ela ser auxiliadora idônea que Deus propôs para ela ser. Então ela pode trabalhar? Pode. E ela pode ser uma bênção em casa? Amém, deve ser. Também com os filhos, deve criar na administração e na doutrina do Senhor. Também deve ajeitar o marido, ajeitar a casa, fazer tudo conforme o Espírito Santo lhe capacita e restitui para fazer. Seja uma bênção, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pois foi esta, tá bom, a instrução dada para a igreja do Senhor naquele tempo e que é para nós também no tempo de hoje. Vamos orar por isso? Glória a Deus. Louvado seja o Senhor.